Maravilhoso é o Senhor, aleluia. Porque Ele está aqui te contemplando, meu irmão. Glória a Deus. Os irmãos que conseguirem achar, na glória a Deus, para que possamos começar. Mateus 22, aleluia, no versículo 1, aleluia, em diante. Glorioso seja o nome do Senhor. É uma honra, meus queridos irmãos, estar mais uma vez aqui, trazendo uma mensagem ao teu coração, mensagem do trono do Senhor, aleluia. Assim diz a palavra, meus irmãos. E de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizendo: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um a um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, ele incendiou a cidade. Então disse ao seu servo: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E saindo os servos pela estrada, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei ao servente: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Podeis assentar. Adora o nome do Senhor, aleluia, vai incitando ao Espírito. Aleluia. Aleluia. Palavra abençoada, meus queridos irmãos, que pode parecer dura ao teu coração de imediato na leitura, mas saiba que, lendo e entendendo, pedindo a direção do Espírito, é uma palavra que exalta o grande amor do Senhor para com a nossa vida. Aleluia. Porque temos a condição, aleluia, dada por Ele, de fazer uma escolha nessa terra. Aleluia. É de servir a Ele, aleluia, ou servir as coisas do mundo. É inventar desculpas para fazer uma obra, ou é se entregar, aleluia, aleluia, com os dois pés na obra do Senhor, aleluia. Glória a Deus, a Deus. Jesus aqui, aleluia, brevemente esse contexto, ele falava por parábolas, meus queridos irmãos, para que aquele povo que o seguia pudesse entendê-lo. E ele vai trazer aqui esse ensinamento, falando de um rei, onde ele traz uma riqueza de detalhes, uma profundidade teológica, uma grandeza, aleluia, mais uma vez digo de detalhes, e ele vai comparar, aleluia, o reino de Deus, assemelhando o reino a um rei. E esse rei ele convidou, aleluia, para as bodas do seu filho. Aleluia. Estou aqui falando de casamento. Glória a Deus. Jesus falava que esse rei, o seu filho iria se casar, então ele convida a nata da sociedade, ali daquele tempo, daquele período. Vocês podem conjecturar dizendo que era a nata de Israel, e não estou errado. E aquele povo ali, eu trago-vos baseado na Escritura,
coração, para que eles pudessem entender que o povo que não recebeu o Filho eram os judeus, eram os saduceus, era aquele povo daquela época, meus queridos irmãos. E esse rei vai convidar o povo, mas o povo, meus queridos irmãos, de coração endurecido, não vão dar, aleluia, falo nas minhas palavras, não vão dar o devido respeito para aquele tamanha honra, tamanho convite. Veja que este homem, este rei, ele vai fazer um convite e vai enviar, aleluia, vestes nupciais para que eles possam entrar da maneira correta, aleluia, naquele local, naquele salão de honra. Aleluia. Mas eu quero te dizer, aleluia, que celebrando as bodas do seu filho, esse rei, aleluia, ele vai olhar para todos os lados, e nessa festa, nessa tamanha honraria, ele não vai enxergar ninguém, aleluia, Aleluia. porque ninguém quis se achegar, aleluia, neste salão de honra. Então, meus queridos irmãos, novamente, ele vai enviar, aleluia, servos, falando, aleluia, o cordeiro, perdão, o boi, o bezerro, o cevado, a melhor oferta que ele poderia dar ali. Eu quero que você entenda este rei como o Senhor Deus soberano, que enviou o profeta, aleluia, Aleluia. e mesmo assim pregando a palavra, eles não receberam. Aleluia. E ele vai falar de novo: preparei o melhor para vós. Aleluia. Venham, recebam a palavra, venham, porque já está preparado o meu melhor para vós. Aleluia. E novamente, eles não vão aceitar, aleluia. Eu quero te dizer, novamente, a sala do banquete se encontrava vazia. Deus da glória. Eu quero que você imagine o teu Deus soberano olhando, ele enviando profetas, e aquele povo, aleluia, não recebendo, ainda fez, aleluia, algo que ia desagradar a Deus. E nos dias de hoje é assim. Esse povo não só o recebeu, mas matou os profetas do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então diz a palavra que a ira do Senhor se abateu contra aquele povo. O teu Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Aleluia. A ira do Senhor, aleluia, ela se abateu aqui, mas como tu sabes, tu também não sabe, igreja do Senhor, Aleluia. o Senhor se irou. E até os dias de hoje, meus queridos irmãos, ele se desagrada de algumas atitudes, eu digo até nossas, porque ele te chama para fazer a obra. Aleluia. E esse convite, meus queridos irmãos, hoje, aleluia, dado a nós, igreja do Senhor, é somente porque os judeus não aceitaram, porque o convite inicial era para eles, aleluia. E se abatendo de grande ira, o Senhor, ele vai dizer, aleluia, vai enviar servos dizendo: traga a todos, vai nas encruzilhadas, traga os bons e também traga os maus. Esse convite, igreja do Senhor, ele me alcançou, ele te alcançou, e hoje podemos, aleluia, ter a graça do Senhor na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Esse povo que foi convidado por primeiro, não soube trabalhar as coisas santas com prioridade. Estavam eles aqui, aleluia, um disse: eu tenho a fazer no meu campo, o outro, eu tenho a fazer lá no meu negócio. E as coisas santas, a obra foi ficando para trás.
Eu quero te dizer, amada igreja do Senhor, que o Senhor te chama, aleluia, é para colocar Ele em primeiro lugar. Glória a Deus, aleluia. Porque já preguei aqui na igreja, às vezes colocamos o nosso negócio, colocamos filhos, colocamos, quem sabe, a família em primeiro lugar, e as coisas do Senhor vão ficando para trás, aleluia. E o Senhor vai olhando, aleluia, o salão de honra ainda se encontra vazio. Aleluia. Porque cabe a mim e a você, amada igreja do Senhor, é sair caminhando, marchando, e como esse servo que foram, aleluia, lançar o convite. O Senhor te chama, o Senhor me chama para lançar esse convite aos seus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero te dizer que nós precisamos fazer a nossa parte. Se o povo aí que está no mundão não quiser receber, aleluia, é eles com Deus. Agora nós, igreja do Senhor, precisamos fazer a nossa parte com Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos, aleluia, marchar, aleluia, como se fosse o último dia. Nós precisamos ganhar almas, aleluia, como se Deus mandasse o seu filho, aleluia, agora, nesse momento, para amanhã, para depois de amanhã, quem sabe? Ninguém sabe quando Jesus, aleluia, Ele vai vir. Devemos trabalhar as coisas santas com prioridade. O Senhor, Ele marcha, Ele vem. Nós não sabemos, mas o princípio das dores está aí. O Senhor nos chama para trabalhar com prioridade as coisas santas, aleluia. Aleluia. Estão prontas as festas, mas o convidado não era digno. Todos nós sabemos que, aleluia, Jesus chorou entrando em Jerusalém. Eu quero te dizer que Ele chorou entrando na cidade, meus queridos irmãos. Glorioso seja o nome do Senhor. Aleluia. Lamentando sobre Jerusalém, porque ali estava o povo da promessa. Aleluia! Jesus contava uma parábola aqui, mas essa parábola, assim como toda a palavra do Senhor, é uma verdade absoluta. Essa parábola não era só uma conjectura do mestre, não. Era algo do reino, algo que ele já sabia o que iria acontecer, aleluia. Entrando ele em Jerusalém, ele vai olhar. Está aqui o começo da sua parábola, onde ele vai dizer que aquele povo não aceitou, aleluia, a palavra. Ele vai chorar e olhar, porque a palavra se cumpriu nele. Toda a palavra se cumpre em Jesus, o Salvador. Aqui ele olhando, ele vai dizer assim: eu vos trago para Mateus. Ó Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós o não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Esta palavra aqui mais à frente, vemos que, aleluia, tudo que Cristo falava por uma parábola, aqui ele está dizendo novamente, amada igreja do Senhor: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja, aleluia, os que te foram enviados. Aquele povo que não recebeu, aleluia, o convite do rei, até o dia de hoje continua não recebendo, aleluia. Mas o Senhor me chamou, Ele te chamou, Ele chamou o povo ímpio. E nos deu uma graça que não é merecida, aleluia. Se você pergunta, Deus, eu quero uma resposta.
possa estar aí, amada igreja do Senhor, aleluia. Dê valor para esta graça, aleluia. Porque tu foste povo ímpio um dia, não somos, aleluia, o povo da promessa. Mas um dia ele disse: vá à desencruzilhada, vai onde, aleluia, estão aqueles desprezados, aleluia, e chama eles, chama também os bons e chama também os maus, porque eu quero encher, aleluia, a minha casa é desse povo que dá valor para a minha palavra. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Oh Senhor amado, porque esses maus de coração eu quero restaurar, aleluia, e esses bons eu quero galardoar, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Veja que aqui está preparado um banquete, aleluia, que representa a relação entre Deus e a sua criação. Ele quer te botar numa mesa aonde você, igreja do Senhor, é a noiva, ataviada, adornada para cada dia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Deus poderoso e santo, Jesus já falava por parábola, aleluia, anteriormente, aleluia, colocando a inclusão do povo gentil no seu reino, aleluia, porque esses judeus que tinham a promessa, aleluia, na qual Deus prometeu a Abraão e a sua descendência, chegou um tempo que este povo, ele se desviou da palavra de Deus, e ele não aceitou o Messias, na qual os profetas traziam e pregavam a vinda deste Messias, o Filho do Deus Altíssimo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que a tua chamada, meus queridos irmãos, aleluia, está aí. O Deus que te prometeu, aleluia, ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Agarra essa tua chamada hoje, meu irmão, e não solte, porque a graça do Senhor, ela te alcançou. Bendito seja o nome do Senhor. A graça é presente, meus queridos irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao Senhor, aleluia. Levante o Espírito Santo para nós, meus queridos, aleluia. Aleluia. E saindo aquele servo pelas estradas, vou ler novamente, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia as vestes nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste? E ele emudeceu, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Nota, meus queridos irmãos, que o convite foi feito, a graça do Senhor alcançou, aleluia, aqueles rejeitados. Mas nota também que Deus, ele é amor, mas também é justiça. Aleluia. Então diz a palavra que ele vai pegar, aleluia, e vai lançar o convite a todos. E nós fomos alcançados desta maneira. E nota com o convite, o servo que vai chegar com o convite, vai levar, aleluia, o convite e vai levar uma veste, aleluia. E essa veste nupcial, meus queridos irmãos, era para eles entrarem, para todos, aleluia, estar igual, aleluia, caracterizado ali, vamos colocar assim. Aleluia. Mas eu não venho aqui falar de roupa, meus queridos irmãos, porque esta veste, meus queridos irmãos, aleluia, é o Espírito Santo de Deus, aleluia, que te reveste de
todo o poder, aleluia, do reino do céu, aleluia. Eu quero te dizer, meus queridos irmãos, que ele vai perguntar ao homem, aleluia, assim: como entraste aqui sem a tua veste nupcial? Porque este homem recebeu, aleluia, o convite e também a sua veste, mas ele queria andar conforme ele queria. E vemos que o reino de Deus não é assim. Aleluia. Quem sabe ele disse: mas as roupas que eu uso é melhor do que essa. Eu vou andar conforme quero. Mas vai chegar um dia que o próprio Senhor vai te dizer: cadê a veste que eu te dei? E as vestes, meu filho? Aleluia. Ele vai dizer pela palavra: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E o homem vai dizer assim, perdão, na verdade ele não vai dizer nada. A palavra diz que e ele emudeceu. Aleluia. Sabendo que Deus é eterno, sabe de todas as coisas, ele sabe o que você vai fazer mesmo antes de acontecer. Por mais que você tenha um livre-arbítrio, ele sabe até onde você pode chegar, aonde o inimigo quer te afligir, aonde, aleluia, você pode ou não cair. Conjecturando eu, sabendo que Deus é eterno, sabe de todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente. Aleluia. Esse homem se emudeceu, quem sabe, porque se atemorizou, porque Deus ele vai perguntar, mas o homem sabia que Deus já sabia a resposta daquele momento. E esse homem, aleluia, foi jogado num lugar de trevas, aonde só tem choro e ranger de dentro. Porque hoje temos o poder da escolha, meus queridos. Mas vai chegar um dia que, quem sabe, Cristo vem, quem sabe uns sobem, outros ficam, mas a palavra nos fala de um grande tribunal, que é o juízo de Deus para com a nossa vida. Ele nos dá hoje, e no período até a sua vinda, para nos revestirmos e colocarmos as vestes nupciais, para nos vestirmos, aleluia, com santidade. Esta é a veste, aleluia, buscarmos, aleluia, nos alinharmos com a palavra de Deus, buscarmos, aleluia, colocar, aleluia, o nosso ser compromissados com a obra de Deus, porque ainda há tempo. Ainda há tempo, o Senhor, aleluia, que nos dá, aleluia, esse renovo, esse refrigério, aleluia. Nota que Jesus falava por parábola para publicanos e pecadores. Esses publicanos e pecadores escutavam e notavam arrependimento no seu coração. Mas o povo que também estava ali eram os judeus, eram os escribas, os fariseus. Esse não tinha arrependimento no seu coração. Ele tinha religião, quem sabe o seu próprio entendimento ali como Deus, porque já haviam esquecido, aleluia, dos patriarcas, o quanto sofreram pelo Evangelho. Aqui já não aceitavam mais, porque o próprio Filho de Deus, o maior pregador que passou neste mundo, estava ali pregando o Evangelho para eles e ainda não chegava ao seu coração endurecido. Aleluia. Jesus Cristo colocando aqui, através de uma parábola, uma festa, eu quero te dizer que o teu Deus, Ele gosta, Ele ama a celebração. Pela palavra, muitas celebrações, aleluia, homens e mulheres de Deus se alegraram na presença. Glória a Deus. E aqui Ele vai, aleluia, celebrar uma festa, aonde nós, Igreja do Senhor, somos
somos a noiva. E Jesus Cristo é o noivo que um dia virá montado no cavalo branco para a igreja do Senhor. E eu sei que você crê nessa promessa, aleluia, e o teu coração estremece, aleluia. Será que cabe glória a Deus, igreja do Senhor, aleluia. A graça, aleluia, é um favor imerecido. Nós não merecemos esta graça. Por isso que temos que dar valor a todo momento a esta graça. Por termos nos alcançado, porque quando estava lá no mundão, meus queridos irmãos, aonde o inimigo nos afligia, foi o Senhor quem nos buscou, e estamos aqui dentro desse templo, desta casa de adoração, servindo a Ele, aleluia, esperando somente o dia que Ele vai nos buscar, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Glorioso seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz a palavra, meus queridos irmãos, que o convite veio com a túnica, veio, aleluia, com as vestes novas. O Senhor, Ele quer que você jogue as suas vestes velhas fora. Te aparta daquilo que te afasta da presença. Eu sei que não é fácil, amada igreja do Senhor, mas você precisa vestir a armadura espiritual. Você precisa revestir esta armadura, aleluia, tal qual está lá em Efésios 6. Você precisa pedir, aleluia, que o Senhor marche contigo. Porque se for somente, aleluia, com a vontade que tu tem, não basta, meus queridos. Se não colocarmos, aleluia, o Senhor conosco no caminho, eu te digo, aleluia, que é difícil. A gente vai cair mais do que levantar. Aos trancos e barrancos, não é assim que o Senhor sonhou para a tua vida. O Senhor sonhou para com a tua vida, aleluia, é você marchar, aleluia, é você buscar o cativo, aquele que está lá no mundo, e não você ser o cativo, aleluia, porque Ele já te libertou e não quer mais, aleluia, que você esteja aprisionado espiritualmente, aleluia, trocando você as vestes. Eu busco na palavra, e na palavra lá em Isaías, o Senhor vai falar: eis que faço nova todas as coisas, aleluia. No passado, aleluia, Ele não importa mais para Deus, aleluia. Glória a Deus. O Senhor te chama, e Ele te toca no íntimo do teu coração. Aceita a tua chamada hoje dentro da casa, meu Deus. Glória. A palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, aleluia. O Senhor te escolheu para fazer a diferença. Aleluia. Dê valor à graça, Glória. que não é merecida, mas que Ele, com todo o amor que Ele tem para com a nossa vida, Ele te alcançou, meu irmão. Eu quero te dizer que olha para este casamento, veio um convite, ele disse: está tudo preparado. Quem sabe, olhando com os olhos carnais, olhamos para aquele rei, ele gastou tudo o que podia, quem sabe, conjecturando nós. Sabemos que o nosso Deus é dono de ouro e prata, para Ele nada é impossível, porque Ele é dono do universo, Ele que criou todas as coisas. Eu não estou falando de valor agregado, não estou falando de dinheiro, ouro e prata, mas Ele preparou o melhor. Glória. Aleluia. E eles não aceitaram, e Ele estendeu para mim e para ti. Aleluia. Mas eu quero te dizer que o maior valor não era as vestes que Ele preparou, não era, aleluia, o banquete, não era a comida e a bebida.
Mas eu quero que você olhe, aleluia, que para esse casamento pudesse acontecer, ele precisaria entregar, aleluia, o noivo para sacrifício, aleluia. Maravilha. Este noivo, aleluia, que é Jesus Cristo. Você e eu sabemos pela palavra e cremos pela fé no Senhor e Salvador que Ele se entregou, aleluia, para que eu e você pudéssemos ter a linha direta com o Pai, aleluia. Deus da glória. E este rei aqui, entregando o seu melhor, ele entregou o seu filho. Ele entregou o noivo. Aleluia. E aquele povo era somente ir ao banquete, não foram para fazer domésticos, aleluia. Glória a Deus. Quem sabe, aleluia, assim diz a palavra, uns foram buscar por negócio, outro por afazeres, e não quiseram, aleluia, receber o melhor de Deus. O Senhor esquadrinha o meu e o teu coração, meu querido irmão. Ele sabe aonde, aleluia, o inimigo te aflige. Aleluia. Glorioso seja o nome do Senhor. Glória. Aleluia. João vai escrever assim: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Aleluia. Mas todos aqueles quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória. A saber que aos que creem no seu nome, Glória a Deus. aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Aleluia. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e da verdade, e vindo a sua glória como unigênito do Pai. Aleluia. Essa graça nos alcançou, esse verbo está aqui hoje, nesta noite. Esta mensagem já estou terminando. É isso que Deus colocava no meu coração, amada igreja do Senhor. Convém, meus queridos irmãos, até escrevi um esboço aqui, mas vou falar aos irmãos que muito pouco usei, porque o Senhor hoje, não somente hoje, mas já entreguei várias mensagens, mas essa mensagem aqui hoje, eu sei que serviu para a tua vida. Aleluia. Porque hoje o Senhor te renova na casa. Glória. Receba esta palavra. E esta palavra, como eu disse no começo, Jesus falava de uma parábola, comparando aquele momento para fácil entendimento daquele povo. Mas assim como outras parábolas são verdade absoluta do reino dos céus, essa parábola, ela está, posso arriscar a dizer que completamente inteira em outro livro da Bíblia, na qual eu fui buscar, Apocalipse 19, onde fala das bodas do Cordeiro. Jesus já estava falando, aleluia, no momento vindouro, na qual ele viria, aleluia. E a palavra diz assim, aleluia, concluindo eu, através dessa Apocalipse 19, eu sei que o teu coração já está entendendo, porque o Espírito Santo está aí te mostrando. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então ouvi uma voz, como de multidão, como de muitas águas, e como de trovão, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Glória. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Aleluia. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça do santo. Glórias a Deus até aqui, meus queridos. Aleluia. Eu quero entender, aleluia, esta parábola hoje, nesta noite, esta palavra,
como o renovo que tu pedia a Deus nessa semana. Eu pedi um renovo, porque me encontrava, meus queridos irmãos, aleluia. Eu não vou dizer sem vontade de orar, porque às vezes temos vontade, mas a frieza se abate no nosso corpo físico, e o lado espiritual que milita contra a carne, o espírito, aleluia, ali, contendendo ele, muitas das vezes perdemos a batalha. Mas eu pedia por uma palavra, está aqui, amada igreja, onde o Senhor dizia: tu tem parte no meu reino. Não se trata somente de um convite, mas de uma aceitação. Aleluia. Se trata de uma chamada, mas se trata também de uma escolha, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui por amor a Deus, por amor à palavra, por amor a Jesus Cristo, aleluia. Saiba que Ele te amou primeiro, aleluia. Concluindo eu, para não me estender aqui, eu quero orar contigo, agradecendo por esta palavra aqui, meus queridos irmãos, dizendo que vós sois a noiva do Cordeiro. Um dia Ele virá nos buscar, aleluia. Esta mensagem aqui, meus queridos irmãos, conforme a vida de Cristo, não é normal nos dias de hoje a gente não vê pregadores pregando sobre a vida de Cristo, sobre as bodas do Cordeiro, mas eu quero te dizer, aleluia, que Cristo virá. E virá, aleluia, com a face, aleluia, poderosa, assim como a mulher não virá, aleluia, com face do Cristo pregado numa cruz, aleluia, mas ele virá, aleluia, como Cristo, como leão da tribo de Judá. Glória. Podeis fechar os vossos olhos e vamos agradecer pela palavra nesta noite. Poderoso Deus e soberano Pai, está aqui, Senhor querido, teu servo, agradecendo, aleluia, pela palavra, aleluia, Senhor querido. Está aqui a tua igreja, Pai querido, que é a tua noiva, Senhor querido. Bendito seja o nome do Senhor. Agradecemos pela palavra, na qual o Senhor já nos contemplou, o Senhor já desceu, aleluia, nesta casa de oração, Pai querido, e já falou aos corações dos teus filhos, Pai. Renova, Senhor querido, a nossa fé, Pai querido. Renova, Senhor querido, o nosso propósito, a nossa caminhada, Pai querido, porque queremos, Pai querido, estar um dia, Pai querido, contigo, Senhor querido, aleluia, sendo nós a tua noiva, Pai querido, aleluia, nos regozijando, Pai querido, e por toda a eternidade, Pai querido, estaremos servindo a Ti, Pai querido, e dizendo: Santo, Santo és Tu, Pai querido. Visita cada um, Pai querido, dos meus irmãos, Pai querido, e não venha só renovar, Pai querido, mas venha dar para ele porção dobrada, Senhor querido, aleluia, da Tua glória, Senhor. Eu oro desta maneira, Pai querido, que a palavra venha adentrar aos seus corações. Assim eu peço em o nome de Jesus, Pai querido. Amém e amém, Senhor. Aleluia.